A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, você está no canal Max William Pregador Oficial. No vídeo de hoje, traremos uma aula com o seguinte tema: o período pré-diluviano, o período que antecedeu o dilúvio. Esta é a aula de hoje. Se você é novo aqui no canal e ainda não conhece nosso conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal. Clica embaixo aqui em inscrever-se, aciona o sininho da notificação para você receber todo o conteúdo aqui do nosso canal, para você receber a notificação dos nossos vídeos. Amém? Que Deus abençoe sua vida, aproveite esta aula, que Deus o abençoe. Dito tudo isso, bora pro vídeo, solta a vinheta. Amém. Meus queridos, vamos à Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 4. Nosso estudo vai se estender até o capítulo de número 9. Este é o estudo do período pré-diluviano. Vamos iniciar pelo capítulo 4. Mas antes de lermos o primeiro texto deste estudo, eu quero iniciar este estudo com um pensamento. O mundo de hoje, desde a Guerra Fria, é um mundo polarizado. É um mundo onde nós encontramos dois poderes que influenciam as nações: o poder capitalista e o poder socialista. O poder que nós chamamos de ideologia de direita e de ideologia de esquerda. Estes são os dois poderes que polarizaram o mundo desde o período da Guerra Fria e é conhecido de todos nós na atualidade. Esta polarização é algo extremamente comum, inclusive nos tempos bíblicos. Esta polarização já existiu, não da forma que existe hoje, mas existiu de uma forma diferente. Contudo, não deixou de ser uma polarização. Por que eu estou iniciando este estudo com este pensamento, com esta reflexão? É porque o período pré-diluviano é o período que foi marcado por uma dessas polarizações que o mundo já viveu. Nós vamos encontrar nesta aula, no capítulo 4 e no capítulo 5 de Gênesis, uma polarização na terra. A terra estará dividida em dois povos. Nós veremos que estará dividida entre aqueles que serviam a Deus, uma geração que servia a Deus, e aqueles que não serviam a Deus, uma geração que não servia a Deus. Nós vamos encontrar isso no capítulo 4 e no capítulo 5, que são os dois capítulos que antecedem o momento onde Deus irá determinar a destruição da terra, no capítulo 6, e no conseguinte teremos então capítulo 7, 8 e 9, o relato do dilúvio. Vamos ao texto bíblico, iniciando pelo capítulo 4 de Gênesis, lembrando-nos que antes deste estudo, na aula anterior, nós vimos a queda do homem e a sua saída do Éden. No capítulo 3 de Gênesis, nós vimos a saída do homem do jardim, nós vimos a sua expulsão. Nós aprendemos na aula anterior que o homem, após pecar, é expulso do jardim e o reino de Deus, o governo de Deus, é retirado do seu coração. O homem passa então a viver conforme o seu pensamento, a viver conforme o seu entendimento, a viver conforme o seu próprio pensar, o seu próprio mover. Assim vai ser a descendência humana após a saída do jardim, em seu capítulo 3. No capítulo 4 nós vamos ter o relato do nascimento de dois homens, Caim e Abel. Eu quero ler 7 versículos inicialmente e será a nossa maior leitura nesta aula. Gênesis capítulo 4, versículo 1 nos diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim.
e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Este é o texto de Gênesis capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 7. O que nós temos neste capítulo 4 é o nascimento dos filhos de Adão e de Eva. Quando Adão e Eva são expulsos do jardim, eles ainda não tinham filhos, mas uma vez fora do jardim eles precisavam prosseguir com a sua vida. E a bênção de Deus dada no capítulo 2 lhes dizia que eles deveriam frutificar, multiplicar e encher a terra. Por este motivo, Adão e Eva vão gerar filhos, e alguns filhos vão lhes nascer. 2 deles será destacado na história bíblica: Caim e Abel. Adão e Eva não tiveram somente Caim e Abel. Adão e Eva tiveram muitos filhos, mas estes 2 são destacados no texto bíblico devido ao trágico evento que aconteceu entre eles, pois Caim vai se levantar contra Abel, aqui no texto do capítulo 4, e vai assassinar o seu irmão, instituindo então o primeiro homicídio da história da humanidade e também a morte do primeiro mártir da história da igreja, da história dos salvos. Só que Adão e Eva não vão ter só Caim e Abel, outros filhos vão lhe nascer. Filhas, mulheres também irão nascer. Entre elas, nós temos o primeiro registro de uma das filhas de Adão e Eva, neste capítulo 4, no versículo 17, quando diz a Bíblia, passo a leitura: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. No versículo 17, Caim já havia recebido de Deus uma sentença, e essa sentença fez com que ele saísse fugido diante da face do Senhor, com uma marca sobre ele. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. E ele sai e se casa com uma mulher. Esta mulher é uma filha das muitas filhas que Adão e Eva tiveram. Esses 3 filhos serão relatados até o versículo 17. Caim, Abel e essa irmã deles, que é chamada de apenas mulher aqui no texto bíblico. Por que Caim se casa com sua irmã? Porque naquele tempo a ordem era para multiplicar. E era necessário o casamento entre irmãos para gerar descendência. Naquele tempo, no início da criação, isto foi extremamente necessário. A Bíblia vai citar ainda no capítulo 4 o nascimento de mais um filho de Adão e de Eva, e este filho é Sete. Nós vamos ver sobre Sete a partir do versículo de número 25 do capítulo 4. Então a Bíblia nos apresenta 4 dos filhos que Adão e Eva tiveram. O primeiro, Caim, o primogênito dos varões. O segundo, Abel. O terceiro, essa irmã que é apresentada apenas como mulher de Caim. E o quarto é Sete, um filho que vai nascer depois, lá no versículo de número 25. Então a Bíblia apresenta 4 dos filhos de Adão e Eva. Os 2 primeiros a serem apresentados é Caim e Abel. Caim nasce primeiro. Diz Adão, diz Eva: alcançamos do Senhor um varão. Nasce então Abel. E Abel
torna-se pastor de ovelhas. Caim, lavrador da terra. Abel não se torna pastor de ovelhas quando nasce. Caim não se torna lavrador da terra quando nasce. A realidade é que eles serão criados, atingirão a maturidade e na maturidade cada um vai tomar o seu ofício. Caim decide trabalhar com a terra, com o plantio, com a colheita, com o cultivo da terra, com a plantação, com o campo. Este é o ofício de Caim. Abel decide trabalhar com o gado, com as ovelhas, com os bois, com as vacas. Este é o trabalho de Abel. Apacentar animais, apacentar a sua criação de animais. Caim trabalha com o campo, Abel trabalha com animais. Cada um no seu ofício, até que a história dele será mudada no dia em que Caim toma uma decisão de trazer uma oferta a Deus. Caim provavelmente escolheu da melhor oferta do fruto do campo, pois diz o texto bíblico que nós lemos que a cabo de dias Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E é lógico que quem traz uma oferta ao Senhor traz uma oferta boa, traz algo bom para apresentar ao Senhor. E Caim faz isso. E Caim traz uma oferta do campo, algo da colheita. Contudo, o coração de Caim não era honesto, não era um coração reto diante do Senhor. Mas mesmo assim ele traz a sua oferta. Abel, seu irmão, decide também trazer uma oferta a Deus. E Abel traz do fruto do seu trabalho, traz um primogênito das suas ovelhas. Ou seja, Abel traz um cordeiro, derrama o sangue perante o Senhor e oferece um sacrifício a Deus. E vai dizer o texto que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Quando nós lemos o texto, é comum levantarmos a seguinte questão: por que Deus aceita a oferta de Abel e Deus não aceita a oferta de Caim? Por que Deus vai aceitar a adoração de Abel e não vai aceitar a adoração de Caim? É importante observarmos primeiramente no texto a ordem das coisas. Diz o texto bíblico, no versículo de número 4, na parte B, que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas não atentou para Caim e para a sua oferta. Observe no texto que a atenção de Deus recai primeiro sobre o ofertante, e depois que Deus avalia o ofertante, então a atenção de Deus vai recair sobre a oferta. Aqui Deus estabelece um princípio. É mais importante para Deus o ofertante, depois a sua oferta. Deus está atento primeiramente ao coração, à vida do ofertante, para depois estar atento à oferta. E nesta avaliação de Deus, Caim não passa nem na primeira fase. Porque quando Deus avalia o coração de Caim, Deus descobre em Caim um coração perverso. No Novo Testamento nós vamos encontrar a Bíblia nos dizendo que Caim era do maligno, Caim tinha um coração mau, Caim não tinha um coração honesto, reto diante de Deus. E é este o motivo da rejeição de Caim. Deus não vai considerar a sua oferta, porque Caim primeiramente não era reto diante de Deus. Deus tem um princípio, e o princípio de Deus diz: primeiro eu avalio o ofertante, depois eu avalio sua oferta. Se eu avaliar o ofertante e o seu coração for reto, então eu avalio sua oferta. Foi o que aconteceu com Abel. Deus avaliou o coração de Abel, a vida de Abel, e Abel vivia num caminho reto, honesto diante do Senhor. E isto fez com que Deus atentasse para a sua oferta, para o seu sacrifício a Deus. É interessante que nós vamos encontrar nos profetas uma expressão de Deus para Israel: este povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que quando ele avalia o povo, o ofertante, a nação de Israel,
o coração deles está distante do Senhor. E a expressão o coração está longe indica não que o coração não pensa no Senhor, que a mente não está pensando nas coisas de Deus, mas que o coração anda num caminho distante do Senhor, anda em caminhos diferentes. E quando Deus avalia Israel no tempo dos profetas, ele diz: este povo me honra apenas com os lábios, mas o coração está distante. Eu avalio o ofertante e vejo um coração distante, e avalio a oferta e percebo que não passa de palavras que saem dos seus lábios. Fica uma lição para nós no início desse estudo, que Deus sempre vai avaliar primeiramente o ofertante, para depois avaliar a sua oferta. A reação de Caim ao perceber que Deus atentou para Abel, mas não atentou para ele, está registrada a partir do versículo 5, quando diz a Bíblia que Caim irou-se fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Aqui no versículo 5, 6, 7, 8, 9 e 10 está o registro do desdobramento após o momento do sacrifício. É importante que Deus percebe isso em Caim, percebe que ele está irado, percebe que descaiu o semblante de Caim, percebe que a aparência de Caim se modificou. Caim é o tipo de pessoa que atrai o olhar de Deus para a sua ira, mas não consegue atrair o olhar de Deus para a sua oferta. É um perigo quando Deus vem a nós somente para nos exortar, somente para nos corrigir, porque o nosso pecado, o nosso erro tem atraído o olhar de Deus, mas não a nossa oferta. É um perigo para nós quando nós somos mais corrigidos do que levantados, do que consolados por Deus. Se eu e se você somos mais corrigidos, é porque nós erramos mais. E quem erra muito corre um risco de errar de uma forma definitiva, como vai errar Caim. Caim vai ter a incrível compreensão errônea, no versículo 13, que o seu pecado é maior do que aquele que pode ser perdoado. Deus não disse isso para Caim, mas esse é o seu entendimento. E quem pensa que para ele não há mais perdão vai agir de forma errada e vai agir de forma contumaz. Vai insistir em seu pecado de uma forma tal que um abismo chamará outro abismo e aquele ciclo vicioso, aquele loop eterno vai conduzi-lo à sua própria destruição. Caim ira-se fortemente, irou-se fortemente, descaiu seu semblante. A ira modificou o semblante de Caim e Deus percebeu isso nele. Deus vem a Caim no versículo 7 e diz: Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Caim, se você fazer um sacrifício melhor, apresentar uma oferta melhor, com um coração puro, assim como Abel, teu irmão, apresentou uma oferta maior do que a sua. Pela fé, diz Hebreus, Abel ofereceu a Deus uma oferta maior do que Caim e alcançou o testemunho. Isso Deus diz para Caim: Caim, se você oferecer uma oferta melhor, se bem fizeres, eu não te aceitarei? Não haverá aceitação para ti? Esta é a orientação de Deus. Mas Deus vai adverti-lo e vai dizer: Caim, se não fizeres bem, ou se tu fizeres o mal, o pecado jaz à porta. Para ti será seu desejo, sobre ele dominarás. O que Deus está dizendo para Caim? Caim, se você der brecha para o mal, o desejo da carne será para ti. E ele te dominará. Você estará sujeito ao domínio do desejo carnal. E isto será mal para ti. Isso não será o bem. Caim simplesmente ignora o dito de Deus e a partir do versículo 8, então, ele chama seu irmão Abel para o campo. E no campo ele se levanta contra seu irmão Abel e o mata. Deus aparece
Quando Deus aparece, questiona Caim. No versículo 9, onde está Abel, teu irmão? Irmãos, é conhecido de todos nós que Deus ele tem um atributo que nós chamamos de onisciência. Então Deus sabia onde estava Abel, Deus sabia o que tinha acontecido e mais, Deus também já sabia a resposta de Caim. Porque é então que Deus questiona, onde está Abel, teu irmão? A expectativa de Deus aqui com esta pergunta é que Caim se abra, é que Caim peça perdão, que Caim venha se retratar com Deus. Mas a resposta de Caim não é de um coração que quer se retratar. A resposta de Caim não é de um coração arrependido. A resposta de Caim é de um coração grosseiro, um coração maligno, como a Bíblia revela o coração de Caim. E Caim responde, não sei. Ele mente. Segundo, sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, ele é arrogante com o próprio Deus e diz ao próprio Deus, eu sou por acaso guardador, babá, cuidador do meu irmão? Não sou. Deus responde, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Esta expressão de Deus é importante porque quando Deus diz que a voz do sangue do teu irmão clama a mim, Deus está dizendo que o sangue do primeiro mártir é um memorial diante da sua presença. Deus está dizendo, eu me lembro de fazer justiça por todo o sangue inocente que foi derramado sobre a terra. Maldita é a terra, Caim, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Esta é a expressão bíblica. Deus, a partir deste momento, percebendo que Caim não se retrata, não tem um coração humilde para se arrepender diante de Deus, Caim agora responde a Deus e vai dizer algumas frases interessantes de um coração que não é temente a Deus. A primeira frase dele é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Esse entendimento de Caim é um entendimento perverso. Na mente de Caim, Deus é menor do que a sua maldade. Deus não é capaz de perdoar o seu pecado. Deus não é capaz de perdoar o seu erro. Essa é a mentalidade de Caim. E quem tem uma mentalidade doentia dessa, não consegue vir ao arrependimento. Não consegue sentir o arrependimento e viver esta experiência de arrependimento. Pois na cabeça de Caim, o seu pecado não pode mais ser perdoado. No versículo 14 ele vai dizer uma segunda frase importante. Ele vai dizer no versículo 14, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. Ponto e vírgula. Observe esta segunda expressão de Caim. Caim ele tem a seguinte mentalidade, eu vou sair diante da presença do Senhor e pela terra andarei escondido de Deus. Perceba comigo no texto que a mentalidade de Caim é a mesma mentalidade de seus pais, Adão e Eva, no capítulo 3. Pois assim como Caim pretende se esconder de Deus, Adão e Eva fizeram isso no capítulo 3, quando Deus desceu pela viração do dia, às 6 da tarde, e quando eles perceberam que Deus estava chegando, diz a Bíblia, nós já vimos isso na aula anterior, se você não assistiu a aula anterior, assista depois, aula 2, a queda do homem. Nós vamos ver que eles se esconderam entre as árvores do jardim, porque na mentalidade caída de Adão e Eva, eles poderiam se esconder de Deus. Caim vai repetir a atitude dos seus pais e vai ter o intento de viver escondido de Deus. Mas ninguém vive escondido de um Deus que é onisciente. Ninguém vive escondido de um Deus que tem olhos nos 4 cantos da terra e vê todas as coisas. Esse é o entendimento de Caim. Ele continua dizendo a sua terceira frase errônea e diz: serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Na mentalidade de Caim, um dos seus irmãos, dos descendentes de seu pai Adão,
que o encontrasse, o mataria em vingança pelo sangue de Abel, em vingança à morte covarde que Abel padeceu pela mão do seu irmão Caim. Na mente de Caim, o seu parente que o encontrar irá o matar. Essas 3 frases de Caim no versículo 14 são frases de uma mente decaída, de uma mente perversa. Primeira frase, o meu pecado é maior do que o que pode ser perdoado. Segunda frase, eu me esconderei de Deus. Terceira frase, quem me achar me matará. Esse é o pensamento de Caim. Deus, num ato de misericórdia, no versículo de número 15, vai pôr um sinal em Caim, uma marca em Caim, e vai dar uma palavra a favor de Caim. Deus vai dizer, aquele que te matar, 7 vezes será castigado. Essa frase de Deus vai ser a frase do livramento para a vida de Caim. Pois com certeza quem encontrasse Caim iria desejar a vingança, desejar cobrar a morte dos seus irmãos ou do seu irmão Abel, primeiro Marte. Mas Deus vai liberar uma palavra que vai ser o livramento, um ato de misericórdia de Deus a favor do mais miserável pecador chamado Caim. Todo que viesse diante de Caim e desejasse matá-lo, deveria saber que quem matasse Caim 7 vezes seria castigado por Deus. Esta frase com certeza causaria temor em qualquer ser humano. Deus, num ato maior de misericórdia, põe uma marca sobre Caim. A Bíblia não diz qual é a marca. E se a Bíblia não diz, não sou eu que vou dizer para você qual é a marca. Mas é interessante que o texto diz que Deus marcou a Caim para que quem o visse não o matasse num ato de misericórdia de Deus. A mensagem da marca de Caim é a mensagem da misericórdia de Deus. Caim sai no versículo 16 diante da presença do Senhor e vai habitar na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Na banda do oriente do Éden, ele vai habitar. A banda do oriente é importante no texto bíblico, pois onde estava a entrada para o caminho da árvore da vida. A banda do oriente é o leste, o lado leste do Éden. É ali que ele vai habitar, é ali que ele vai se casar com uma das suas irmãs e vai então seguir a sua vida errante, como ele disse, marcado diante da presença de Deus aqui na terra. A partir do versículo 18, nós temos o relato até o versículo de número 24 da geração de Caim, dos seus descendentes. Caim vai ter filhos. O seu primeiro filho vai se chamar Enoque. Eles vão construir uma cidade e esta cidade vai receber o título de Enoque, o nome de Enoque, cidade de Enoque. A geração de Caim vai crescer. Caim terá filhos. Enoque vai gerar a Irade. Irade vai gerar a Meujael. Meujael, Metusael. Metusael, Lameque. Esta é a geração de Caim. Só que a geração de Caim vai seguir o caminho de seu pai Caim. Assim como Caim seguiu o caminho de Adão e Eva, errando contra Deus, num pecado decadente, prosseguindo em errar, insistindo em errar. Esta será a geração de Caim. E quando nasce Lameque, Lameque será um destaque na sua geração. Por que Lameque será o destaque? Porque Lameque, ele vai seguir o caminho do seu pai, o caminho do homicídio. Só que Lameque tem um diferencial. Lameque, ele é um homem poeta. Ele vai se gabar do assassinato e vai lançar uma poesia ao assassinato. Lameque, ele se casa com 2 mulheres. Aqui se manifesta. Ele se casa com Ada e Zila. Lameque é o pai do casamento bígamo. Lameque é quem institui a bigamia no mundo. E é este um dos motivos que vai levar à destruição pelo dilúvio no capítulo de número 6. Nós vamos ver isso. O ato da bigamia, que iniciou-se na geração de Caim.
Lameque tem duas mulheres, Ada e Zila. Essas duas mulheres vão receber uma frase do seu esposo Lameque. E Lameque vai lançar uma poesia que está registrada no versículo 23 e versículo 24. E vai dizer Lameque assim: Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Este homem Lameque, da descendência de Caim, é um homem perverso, é um homem que está seguindo o caminho do seu pai Caim. Mais do que isso, além de seguir o caminho do seu pai Caim, Lameque, ele irá lançar poesia sobre o assassinato que ele cometeu. E vai dizer, matei um homem. Mas ele vai dizer assim, matei um varão por me ferir, um jovem por me pisar. Lameque se gaba, ele está se vangloriando do seu ato tenebroso. Esta é a geração de Caim. Uma geração onde existe nela homicídios, uma geração onde existe nela bigamia e uma outra série de pecados. Muitos pecados irão se manifestar na geração de Caim. Até o versículo 25. No versículo 25 nós vamos ter o relato onde Adão e Eva vão gerar um novo filho. Deus vai dar uma nova semente a Adão e a Eva, e este menino se chamará Sete, é o nome dele. Sete é o nome dele. Quando ele nasce, ele dá a Adão e a Eva uma esperança. Essa esperança está no versículo 25, eu quero ler sobre isso. Tornou Adão a conhecer a sua mulher e teve um filho, chamou seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porque Caim o matou. Eva está triste, está ainda sentindo a morte de Abel, seu filho, quando nasce Sete. E ela diz, Deus me deu uma outra semente no lugar de Abel. Ou seja, este menino que está nascendo é uma provisão de Deus para o lugar de Abel. No versículo 26, e a Sete mesmo também nasceu um filho, chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. É importante este último versículo do capítulo 4, porque neste versículo nós vamos encontrar o início da polarização do mundo daquele tempo. Pois de um lado nós vamos ter Caim e a sua geração, e do outro lado agora teremos Sete e a sua geração. De Sete nascerá Enos, e quando Enos nasce, Sete e seu filho Enos começam então a buscar a face do Senhor. Eles começam a clamar ao Senhor, eles começam a servir a Deus, eles voltam aos holocaustos, eles voltam às ofertas a Deus. E essa geração que será descrita no capítulo 5 é a geração que buscará ao Senhor. A geração de Sete é grande. A geração de Sete, ela serve a Deus. A geração de Sete oferece sacrifícios a Deus. E 2 pessoas, ou 3, melhor dizendo, serão destaque nessa geração. A primeira está no versículo 21, quando nós encontramos o relato de Enoque. Enoque é filho de Jared. Enoque é um dos que vai se destacar na busca pelo Senhor. Essa geração clama, essa geração teme, essa geração anda com Deus. Mas no meio dessa geração irá se destacar um nome. Este nome é Enoque. Enoque vai se destacar na Bíblia Sagrada por alguns motivos. Primeiro, quando Enoque atinge a idade de 65 anos, ele gera um filho. Este filho é o segundo que será destacado nessa geração, que é Metusalém. Com 65 anos da vida de Enoque, nasce Metusalém.
Quando Metusalém nasce, Enoque começa a buscar a Deus. Enoque começa a andar com Deus. Enoque começa a ter experiências com Deus. E ele vai andar durante 3 séculos, 300 anos, andando com Deus. E ao fim desses 300 anos, quando Enoque atinge a idade de 365 anos, Deus o arrebata para si. Enoque, ao atingir a idade de 365 anos, diz o texto bíblico no versículo de número 24, que andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque anda tanto com Deus, tem tanta intimidade com Deus, que Deus decide tirá-lo da terra, Deus o arrebata para si. E aqui nós temos o primeiro relato de alguém arrebatado por Deus, de alguém que é tirado da terra, de alguém que é tirado deste mundo pela própria mão de Deus. Enoque é importante falar sobre ele, porque Enoque é um profeta. Enoque vai ser o primeiro profeta na Bíblia Sagrada. Quem vai nos dizer isso é Judas, no versículo 14 e 15 do seu livro no Novo Testamento, quando Judas escreve uma profecia dada por Enoque, este homem que nós estamos falando sobre ele no capítulo 5 de Gênesis. E eu quero ler a profecia de Enoque, que é o versículo 14 e 15 do livro de Judas, que diz assim: E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esta é a profecia de Enoque. Enoque é o primeiro profeta da Bíblia Sagrada. Enoque vai ser o primeiro homem a profetizar na Bíblia. E este profeta chamado Enoque vai ser arrebatado por Deus. Ele é um profeta, ele é arrebatado, ele andou com Deus. É um destaque dentro da geração de Sete. O segundo a ser destacado é seu filho, Metusalém. Enoque, ele gera Metusalém. E Metusalém vai se destacar por ser o homem que mais viveu na história da humanidade. Metusalém vive, versículo 27, foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. Naquele tempo todos viviam muitos anos, mas Metusalém é um destaque porque ele vai viver mais do que todos os homens da sua geração, mais do que todos os homens da história da humanidade. Vai viver 969 anos. Ele vai viver quase 1 milênio. Deus vai abençoá-lo e esse será o destaque. Um homem que recebeu de Deus a dádiva de viver quase 1 milênio sobre a face da terra. O terceiro a se destacar é Noé. Nós veremos sobre Noé no versículo de número 29. Metusalém gerou a Lameque e Lameque gerou a Noé. O avô de Noé é Metusalém e Noé, o seu bisavô, é Enoque, que foi arrebatado. Seu pai, Lameque. Quando Noé nasce, versículo 29, nasce uma expectativa e tem uma palavra profética liberada sobre a vida de Noé. Versículo 29 diz: E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Esta é a palavra de esta é a palavra de Lameque sobre seu filho Noé. Há uma profecia: este menino vai consolar a terra. Esse menino vai trazer um benefício para a raça humana. Esta palavra profética vai reger a vida de Noé. Noé vai viver muitos anos e na idade de 500 anos
ele vai gerar seus 3 filhos, 3 nomes conhecidos e extremamente importantes para a história bíblica. O primeiro é Sem, o segundo é Cã e o terceiro é Jafé. É importante dizer sobre Sem, Cã e Jafé, porque estes 3 filhos de Noé nascem nesta geração de Sete, uma geração que buscava ao Senhor, uma geração que oferecia sacrifícios a Deus. E a sua família em especial é uma família abençoada. Seu bisavô recebeu a dádiva de Deus de ser arrebatado, Enoque. Seu avô Metusalém recebeu a graça de Deus de viver por 969 anos, o homem que mais viveu. Seu pai Noé, vai dizer a Bíblia que ele tem características boas. Noé, primeiro, era varão justo. Segundo, era varão reto. Terceiro, Noé andava com Deus. Quarto, Noé era pregoeiro da justiça. Então, Sem, Cã e Jafé são homens que têm referências. Seu pai tem boas características: varão justo, varão reto, varão que andava com Deus, varão que era pregoeiro da justiça. Seu avô tem referencial: Deus lhe deu mais vida do que todos os seres humanos da face da terra, Metusalém. Seu bisavô foi arrebatado. Então, Sem, Cã e Jafé são homens que têm referências. E são estes que vão então, depois do dilúvio, povoar a terra. São homens tementes. Esta é a geração de Sete. Esta é a geração que se destacou, servindo ao Senhor. Mas é importante pensarmos que junto com a geração de Sete, no modo paralelo, está vivendo a geração de Caim. De um lado nós temos a geração de Caim. Do outro lado nós temos a geração de Sete. Nós temos uma geração que se afasta de Deus e nós temos uma geração que se aproxima de Deus. Então nós temos um mundo polarizado antes do dilúvio. A era pré-diluviana é uma era polarizada entre 2 povos. Um povo que buscava a Deus e um povo que não buscava a Deus. Um povo que vai ser chamado no capítulo 6 de filhos dos homens, a geração de Caim, e um povo que será chamado de filhos de Deus, a geração de Sete. Nós vamos ver isso no capítulo 6, quando a Bíblia nos diz no versículo 1, passo a leitura do texto. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Este é o versículo 1 e versículo 2 do capítulo 6 do livro de Gênesis. Este capítulo 6, ele é extremamente importante, porque o capítulo 6 vai fazer uma conexão do tempo que antecede o dilúvio com o próprio dilúvio. O capítulo 6 vai nos dar a causa do porquê Deus destrói a raça humana. O capítulo 6 vai nos explicar o que motivou a Deus a destruir aquela geração. Observe no texto, no versículo 2, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Observe a polarização em 2 expressões do texto. A primeira expressão, filhos de Deus. A segunda expressão, filhos dos homens, ou filhas dos homens. Quem são as filhas dos homens? Essas mulheres são a descendência de Caim. Quem são os filhos de Deus? Esses homens são a descendência de Sete. Então há uma polarização, há 2 grupos distintos no texto bíblico. Porém, contudo, mas os filhos de Deus, essa geração de Sete, começa a se misturar com a geração de Caim. Começa a casar-se com as filhas dos homens. Começa-se a união, os casamentos. E quando eles se casam, eles não se casam com apenas uma mulher. Aquilo que Lameque instituiu no capítulo 4, a bigamia, vai repetir-se no capítulo 6.
os filhos de Deus irão tomar para si mulheres. Um homem da geração de Sete vinha até a geração de Caim e não tomava uma única mulher para ele, tomava mais de uma mulher. A bigamia, a poligamia, vai acontecer agora no capítulo 6, num modo avassalador. E os costumes da geração de Caim, da geração dos filhos dos homens, serão trazidos para dentro das famílias da geração de Sete. E vai haver uma mistura, e essa mistura vai causar um mal sobre a terra, de tal forma que Deus vai dizer no versículo 11 do capítulo 6, da seguinte forma, passo a leitura: a terra, porém, está corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. Devido à mistura dos povos, devido à união da geração de Caim, que era uma geração repleta de homicídios, de bigamia e poligamia, devido à mistura dessa cultura com a mistura ou com a cultura dos filhos de Deus, a terra vai encher-se de violência. Isto vai pesar o coração de Deus. A geração que buscava a Deus passa a não buscar e a casar-se com as filhas dos homens. E Deus vai dizer no versículo 3: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. E Deus vai dar uma sentença, Deus vai dizer: porém os seus dias serão 120 anos. Deus vai dar uma ordem: dentre 120 anos, a raça humana será destruída. O dilúvio vem sobre a terra no ano 600 da vida de Noé. Noé tem a idade de 600 anos quando o dilúvio vem. Quando seus filhos Sem, Cã e Jafé nasceram, versículo 32 do capítulo 5, Noé tinha apenas 500 anos. Deus disse que em 120 anos destruiria a terra. Vai anotando essas datas e vamos fazer uma continha aqui. Noé tinha 480 anos quando Deus decidiu destruir a terra. Essa era a idade de Noé quando Deus abriu sua boca nos céus e disse: não contenderá mais o meu espírito com o homem, os seus dias serão 120 anos. Passa-se 20 anos. Noé tem 500 anos agora. Nasce Sem, Cã e Jafé. Passa mais 100 anos. Noé tem 600 anos. Já se passou 120 anos da ordem de Deus. O dilúvio vem e destrói a terra. 120 anos serão necessários para Deus cumprir tudo que Ele tem que cumprir na vida de Noé. 120 anos serão necessários para a arca ser construída e para Noé pregar ao mundo do seu tempo que o dilúvio vai vir e vai destruir a terra. Noé passa uma vida, ou parte da sua vida, pregando que Deus irá mandar uma chuva sobre a terra e irá destruir a terra. E aquela geração não acredita na mensagem de Noé. Aquela geração não crê naquilo que Noé está dizendo. E por que aquela geração não acredita? Por que aquela geração não acredita na mensagem de um dilúvio, de uma chuva intensa que vai matar todo mundo afogado? É porque aquela geração nunca tinha visto uma chuva. Aquela geração não conhecia este evento natural chamado de chuva. E nós já vimos isso na aula anterior, quando na aula 2, na queda do homem, falamos sobre o vapor que subia. Se você não viu sobre isso, volte na aula 2 depois e assista também essa aula. Mas nesta aula que nós estamos falando sobre o dilúvio, aquela geração não conhecia a chuva. Isto motiva aquela geração a desacreditar da mensagem de Noé. A prova também no capítulo de número 9, que não havia chuva, é a instituição do arco do concerto que Deus vai instituir no capítulo 9. Hoje nós sabemos que o arco-íris nas nuvens, que este arco do concerto de Deus é um evento natural, é um evento que pode ser reproduzido em laboratório, pois a luz do sol reflete nas partículas de água e gera aquele brilho, aquelas cores.
isto pode ser reproduzido, é algo natural da natureza. Só que é algo natural que vai se manifestar após a primeira chuva. Quando Deus manda o dilúvio, aquilo surpreende a raça humana daquele tempo, porque eles não conheciam a chuva. Isto motiva eles a desacreditar da mensagem de Noé. Mas mesmo desacreditando, Noé insiste e diz a Bíblia que Noé é um pregoeiro da justiça. É importante estudarmos sobre a geração pré-diluviana, porque essa geração pré-diluviana de um mundo polarizado, que depois da mistura deixou de ser polarizado, essa geração representa a nossa geração. Essa geração representa o nosso tempo, o fim dos tempos. Quem vai dizer isso é o próprio Jesus, quando ele compara a nossa geração, a geração de Noé, e diz Deus, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Pois comiam, pois bebiam, pois casavam, davam-se em casamento, plantavam e colhiam, viviam uma vida normal até que o dilúvio veio e surpreendeu. Esta geração tipifica, representa a nossa geração. E aqui vale um paralelo. Vamos construir aqui um paralelo entre a geração pré-diluviana e a nossa. A geração pré-diluviana não acreditava numa destruição total do mundo. A geração de hoje não acredita numa destruição total do mundo. A geração diluviana, ou pré-diluviana, tinha Noé e a sua família como os pregoeiros da justiça. Aqueles que estavam alertando uma destruição, mas também pregando um livramento da parte de Deus. A geração de hoje tem a igreja que está pregando o livramento de Deus e está pregando o juízo de Deus também. Aquela geração era extremamente corrompida e até os filhos de Deus apostataram da fé. A nossa geração é extremamente corrompida e os filhos de Deus vêm apostatando da fé também. Então esta geração representa, no texto sagrado do Antigo Testamento, a nossa geração. Essa geração é uma sombra da realidade que está por se manifestar em nosso tempo. Assim como Noé pregava e alertava sobre um juízo, nós, pregadores do Evangelho, temos a missão dada por Deus no ID, e pregar o Evangelho a toda criatura, a missão de anunciar um juízo de Deus e um livramento de Deus, pois essa é a mensagem de Noé, a mensagem do juízo e a mensagem do livramento. Falar da história do dilúvio e não pregar que essa mensagem fala de um juízo e fala de um livramento não é pregar o dilúvio, não é pregar sobre o dilúvio. É necessário falar do livramento. Para a geração ímpia existe um juízo, uma condenação, mas para a geração salva, daqueles que temem a Deus como Noé, daqueles que andavam com Deus como Noé, daqueles que são justos como Noé, daqueles que são retos como Noé, daqueles que vêm de uma geração que busca a Deus, para estes há um livramento, há uma arca preparada. Mas para a geração corrompida de Caim, para uma geração repleta de homicídios, para uma geração repleta de bigamia, de poligamia, existe então um juízo determinado por Deus. Esse juízo será o dilúvio, que vai acontecer a partir agora do versículo de número 13, quando Deus anuncia o dilúvio para Noé. Deus anuncia o dilúvio e diz: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. É a parte B do versículo 13. E Deus continua: porque a terra está cheia de violência, eis que os desfarei com a terra. No versículo 14 diz Deus: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Deus vai dizer para Noé como ele deve fazer a arca. A arca deverá ter 3 compartimentos. A arca deverá ser feita da madeira de cipreste. A expressão hebraica é gofer. O versículo 14, Deus diz que a arca deverá ser betumada.
A Bíblia vai dizer que essa arca deverá ter uma janela na parte superior, uma porta na lateral, 3 compartimentos. Essa arca deverá ser betumada por dentro e por fora. E essa arca vai abrigar não só Noé e seus familiares, mas vai abrigar também muitos animais. Deus vai conservar vivo os animais. Versículo 19 diz assim, versículo 18 diz assim: contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que se move, e de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. De animais limpos haverá 2 de cada espécie. Na verdade, de animais impuros, 2 de cada espécie. De animais limpos, mais pares. Deus vai preservar. A expressão do versículo 19 é conservar em vida. Essa é a mensagem da arca. É uma mensagem de conservação. Deus está conservando, Deus está preservando uma parte da raça humana, uma parte remanescente. Deus anuncia um dilúvio. O dilúvio será de 40 dias de chuva. 2 coisas vão acontecer, é preciso destacar algumas coisas sobre o dilúvio. A primeira, as janelas dos céus serão abertas e muita água vai cair sobre a terra. Vai descer chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites ininterruptos. Muita água vai cair dos céus. Mais do que isso, água vai surgir da terra, as fontes debaixo da terra vão minar a sua água e a terra será imersa debaixo das águas. Uma coisa é necessário dizer: o dilúvio foi universal, o dilúvio não foi parcial. Todos os montes da terra serão cobertos 15 côvados acima de água. E é necessário dizer que neste tempo dos dias que antecederam o dilúvio, a terra era um único bloco de terra. Era somente aquela porção seca que Deus disse no capítulo 1, na aula 1 nós vimos sobre isso, apareça a porção seca. Era um único bloco de terra. Se você não viu essa aula, depois volte nessa aula e assista a aula 1, a criação, onde nós falamos do apareça a porção seca. Antes do dilúvio, a terra era um único bloco de terra. É depois do dilúvio que nós teremos a separação das partes da terra. Nós teremos a terra como nós conhecemos ela hoje, em continentes. O que a Bíblia vai chamar de a Ilha das Nações. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Mas o dilúvio, ele enche a terra de água, água de cima. Em chuva, água de baixo, sobe da terra. Esta chuva e esta água subindo vai imergir a terra e a terra vai passar pelo que eu chamo de o primeiro batismo da terra. A terra vai passar por 2 batismos. O primeiro já foi o batismo do dilúvio, onde a terra foi imersa nas águas do dilúvio. As mesmas águas da onde ela saiu, agora ela é novamente mergulhada nas águas do dilúvio. O segundo batismo será o batismo no dia da vinda de Jesus, onde o Senhor Deus cobrirá a terra com o fogo do seu juízo, o fogo da destruição. Neste primeiro evento do dilúvio, a terra é imersa na água, ela é batizada nas águas do dilúvio e toda a raça humana irá morrer, afogada neste tempo. Toda a raça humana vai perecer nas águas do dilúvio e também os animais terrestres e as aves, a maior parte ou todos serão mortos, exceto aqueles que estavam dentro da arca, preservados por Deus. No capítulo 8, as águas do dilúvio irão minguar, irão diminuir, e a arca irá repousar sobre o monte Ararat. Noé vai soltar um corvo, ele solta o corvo e o corvo volta para a arca. Noé vai soltar uma pombinha alguns dias depois, a pombinha vai e volta de novo para a arca, e Noé entende que as águas ainda não haviam minguados sobre a terra. Diz a Bíblia Sagrada que depois de 7 dias, ou depois de um período,
Noé, ele solta novamente aquela pombinha. E a pombinha vai, mas volta trazendo um raminho de oliveira no seu bico. Entende Noé que as águas minguaram? 7 dias depois, Noé novamente solta a pombinha vai e não volta mais. E Noé entende que as águas minguaram, a terra está seca, eles já podem sair da arca. Noé abre a arca, os animais saem, e a primeira coisa que Noé faz é oferecer um sacrifício a Deus em agradecimento. A história da humanidade vai recomeçar com um sacrifício. A história da humanidade vai recomeçar com uma oferta a Deus. E aqui nós temos uma mensagem profética para nós, pois a nossa história recomeça com um sacrifício. O sacrifício de Jesus, a oferta de Jesus pela nossa vida. Noé, após sair da arca, vai plantar uma vinha, e a vinha já é o início da nossa próxima aula, aliás, que é a era pós-diluviana. Nós ficamos por aqui, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor.